FAO, muitas pessoas quando vou dar entrevista, elas falam assim, o FAO é um festival de literatura? E daí eu digo, o FAO é também um festival de literatura. E daí eu sei que temos alunos da literatura aqui. O FAO, ele é um festival de leitura que acolhe a leitura nas suas múltiplas possibilidades, leitura de mundo, leitura de palavra, e acolhe também a leitura literária, mas gosta de procurar democratizar inclusive o conceito. Então, quando você fala assim, eu tive um contato tardio com a leitura literária, não desvalorize as outras leituras, vamos voltar nela e passar por elas com afeto. E conta pra gente então, o que você lia, se lia e se tinha contação de histórias na sua infância? E como você era criança? Tem criança menor aqui, porque a palavra... Eu era uma criança exótica. Eu quebrei o fêmur pulando de cima do carro, então eu era uma criança bem exótica. Não tinha muita contação para mim, porque meus pais trabalhavam o dia inteiro, eu ficava a maior parte do tempo na escola. Meu contato com livros, N gêneros, era dentro de sala de aula, com as professoras que faziam roda de leitura, faziam apresentações de livros, entre outras coisas. Eu lembro até hoje de uma professora específica, no segundo ano do ensino fundamental, que ela leu uma obra do Ziraldo. O que é? Ela leu Flix, do Ziraldo, no segundo ano do ensino fundamental. Eu falei, nossa, que legal! O espaço, que não sei o quê, com um olhar totalmente ingênuo para aquela obra tão potente. De novo, eu tive esse contato com o mesmo título no quarto ano, só que aí a recepção dessa leitura ela foi diferente, porque tem uma passagem no livro, se eu não me engano, que ele faz alusão às caixas de lápis de cor, onde todas tinham seu lugar, menos a cor Flix, que não encaixava em lugar algum, e eu acabava me identificando com essa fala. Porque assim, enquanto todos os meninos da minha idade estavam lá brincando de carrinho, brincando de bola, eu estava lá pintando o bichinho que eu peguei com a professora para eu não ir para aquele lado que eu não gostava, não me sentia confortável. Então, assim, meu contato com a literatura, essa leitura para nós termos uma fruição, eu não tive muito assim fora do espaço escolar. Por isso que isso foi até tema do TCC, da gente trazer mais essa importância, mais essas rodas de leitura, mais essas apresentações de obras dentro da escola e fora também. Porque hoje nossas crianças elas estão crescendo basicamente sem acesso a nenhum tipo de fruição de obra literária. Eles ficam assim, eu posso falar por conta dos meus alunos, maioria... crianças de 6 a 16 anos, vamos pegar o período inteiro, porque tem N turmas lá. É raro o aluno que vai na biblioteca, que fica aberta, com ou sem gente lá, a biblioteca da escola fica aberta, para lá pegar o livro e ficar lá lendo sem problema algum. Por que escola você passou, João? Você está na escola? Eu estou atuando na escola, mas essa experiência da leitura do Flix, ela aconteceu na Ricieri Berto. Não Pública? Sei, pública. Não sei nem se está aberta ainda. Tá. E como profissional da educação, você teve uma experiência com escola privada, pública? Tive. E aí você não percebia a fruição da leitura literária? Não, o que, assim, tanto em escola municipal, pública, quanto em escola particular, o que eu muito via era... a supervisora veio aqui e falou do livro tal, vamos trabalhar o livro tal com as crianças. E era isso. Entendi. E aí, no espaço escolar, você era uma criança que se sentia confortável, acolhida. Como foi seu processo de escolarização? Foi árduo, Carolina. Cadê o lenço? Foi árduo, foi um processo assim. A escola,
ela é um pequeno ringue, onde a criança vai estar sendo inserida no pior e no melhor que a sociedade pode oferecer. Muitas vezes, em alguns casos específicos, acaba acontecendo de ter um recorte muito ruim. Eu não tive um recorte tão ruim assim. Eu me considero absurdamente privilegiado, pois assim, meus professores, a parte docente, todos quando eu estava no processo de aceitação, de entendimento de como eu iria me expor para a sociedade, de como eu iria me entender como ser humano, todos os meus professores, gestores, diretores, tudo mais, isso falando como aluno, me apoiaram, conversaram comigo, entenderam o meu lado. Eles falaram, tem que contar para a mãe. Eu falei, não quero, agora não. Eles entenderam. Só que assim, por parte dos professores era um mar de rosa. Dentro de sala de aula era complexo. Eu vou pedir licença, porque eu conheço o João, sei que não tem problema. Vamos nomear, então você era uma criança afeminada. Sim. E que tinha trejeitos afeminados. Sim. E que foi compreender a sexualidade na adolescência como alguém que gosta de meninos. Sim. Ok. Então, para os professores, acolhimento, e dentro da turma de alunos... Caos. Teve uma vez na fila da cantina que tava todo mundo lá esperando para comer e tudo mais. E aí eu tava lá conversando com uma amiga minha, esperando ela pra gente sentar junto e tudo mais. Um guri passou e virou o prato, caiu feijão quente no meu braço, aqui no pescoço. E ele parou, olhou pra mim e falou, não chora não, bichinha. Aí assim, isso pega, isso é... Falando como professor, isso é algo que eu não quero que os alunos passem. Ontem eu já citei isso na roda de leitura. Lidar com os alunos em processo de descobrimento, onde muitas vezes os pais, o ambiente que eles vivem, é tóxico, é ruim. É algo que ainda me pega, é algo que, inclusive, eu levo para terapia toda quarta-feira. Porque é algo que eu não consigo entender como ainda existe. Temos N informações, temos N pensadores na área, temos um monte de coisa, não dá para alegar, não sabia, não conhecia. Não dá mais para se alegar isso. Não dá mais para a gente olhar, como aconteceu na reunião pedagógica de início do ano, lá na escola em que eu atuo, uma professora falou homossexualismo. Não dá. Eu estou defendendo uma linha de pensamento, para mim, muito mais radical do que antes. Ou você está a favor da nossa causa, ou você está contra. Não tenta enxugar. Porque eu não sou homofóbica, tenho até amigos que são. Pelo amor de Deus, já deu. Essa fala já deu. Já deu tudo o que tinha que dar. Professor, é inadmissível ter um posicionamento, com perdão da palavra, burro. Nós não podemos ter um posicionamento burro. Nós formamos para ensinar. Nós estamos constantemente em processo de ensinagem, processo de aprendizagem. Então a gente tem que repassar isso. Nós não podemos repassar conceitos ultrapassados, datados, homofóbicos, racistas, em hipótese alguma. Quando a gente faz isso, nós não estamos cumprindo com a nossa função dentro de escola. Nós não estamos cumprindo com o nosso papel como professor. E para mim, gente, assim pode até rasgar o diploma, porque não... Então, João, eu aprendi aqui no primeiro dia do FAUzinho, vou até te contar, talvez você saiba, claro que você vai saber, e eu que não sabia, que quando nós estamos falando de crianças ou de pessoas, de modo geral, que têm um comportamento diferente, escolhe vestir-se de maneira diferente e provoca o estranhamento, nós estamos entrando no que se convencionou chamar
de queer, mas queer ainda é classista. Isso que eu não sabia, que o termo queer vai abranger, mas ele está ainda correlacionado a quem tem privilégio econômico. Eu não sabia da existência do termo queer. Você sabia? Queer, não. A professora Cláudia Nigro, da Unesp, uma pesquisadora do assunto, falou aqui pra gente, no nosso bate-papo de segunda, que essa terminologia é mais abrangente, porque o termo queer vai acolher, inclusive, aqueles que estão marginalizados até dentro do que a gente pretende fazer o acolhimento, sabe? Que provocam o rechaço visual. Então, quando eu convidei o João para fazer essa fala aqui comigo, eu sabia que eu estava tocando num termo espinhoso, que a gente ia entrar num terreno que ainda é considerado tabu, que dentro de um festival que busca visibilizar e discutir minorias, esse seria o bate-papo que poderia trazer alguém aqui que poderia nos agredir, e daí já vim preocupada. E Juni, você fique atento, porque me preocupa e a gente precisa preservar, não é? E a importância dessa conversa, a importância de ouvir um menino afeminado no espaço escolar e compreender esse menino pela sua voz, pela sua lente, pelo modo como você sentia. Então eu sei que é dolorido para você, mas eu também sei que é importante para você. Eu sei, Aí, desde a faculdade, quando o João se compreendeu como alguém atuante na área de educação, que foi fazer a escolha do tema do TCC, né, João? Discutimos, pensamos, João chegou até mim, já era um aluno querido com quem eu dialogava bastante, já era proativo, já era militante pela causa. E daí o João me deu a mão e nós traçamos juntos essa caminhada por esse universo, ele na frente, eu só fui atrás seguindo os passos e compreendendo mais, porque sou uma mulher hétero, cis, de um lugar privilegiado, mas que tenho vontade de arregaçar o conceito, democratizar o espaço, abrir um diálogo de fato. E nós, juntos, fizemos um levantamento, né, João, de livros que poderiam, livros de literatura para as infâncias, que poderiam nos ajudar a abrir diálogos nos espaços escolares. Então, o nosso foco era: João, a gente vai olhar para a sua história. Não, professora, eu não estou falando da minha história, não. João... Tá bom, professora, eu estou falando da minha história. João, onde doía mais? Era em casa ou era na escola? Na escola. Então, nós vamos olhar para a escola. Dentro do que a gente tem de possibilidade de trabalho no ambiente escolar, o que mais te atrai? A literatura. E dentro do universo da literatura, então, vamos fazer um levantamento. Conta da nossa primeira lista de livros, João. Nossa, da primeira? Bom, um pergaminho infinito. A primeira lista de obras para fazer o TCC era uma lista infinita. Tinha N livros dos mais variados, assim. Então eu cheguei na Carolina e tipo, Carol, eu tenho alguns meses, como eu vou ler tudo isso? Então assim, a gente foi fazendo um afunilamento das obras, nós fomos selecionando os títulos que mais se adequavam ao que eu queria explicitar, ao que eu queria sugerir com minha pesquisa. Eu até disse para a Carol, eu quero que minha pesquisa seja útil para os demais professores, eu quero que meu trabalho seja algo útil, algo que possa ser aplicado dentro de sala de aula. Então, com essa lente, assim, agora, nós começamos a catar os livros e falar, esse aqui é muito bom, mas não vamos usar ele agora. Esse também. Até porque a gente fez um recorte importante, né? Que foi, mas nós vamos trabalhar com um protagonismo que se aproxima do como você se compreende. Nós vamos trabalhar
a questão da formação familiar, e aí a gente chegou nesse lugar, né? Nós tivemos que fazer esse recorte de nós então estamos pensando em livros que abordem a diversidade na formação familiar e que sejam livros em que essas famílias compreendam e acolham, e que também não é necessário aquela coisa marcada, né? O protagonista se revela e aí tem essa vivência com a família. Poderia ser, a família já é formada de uma outra maneira e essa criança lida com essa formação familiar, porque nós também conversamos muito a respeito de crianças que estão no ambiente escolar e que de repente não são crianças que têm um comportamento que não se espera pensando com um pensamento de hegemonia, que é o que a gente vem aqui desconstruir um pouquinho a cada dia, que livros poderiam permitir esse diálogo sem que fosse um livro caricato, né, João? Sim. E tendo isso em mente, a gente chegou em três livros. É que os que eu usei na pesquisa eu não indiquei aqui, porque, né, vamos dar um leque maior. Nós chegamos a 3 títulos, que era Fausto, o dragão que queria ser dragão, Olivia tem 2 papais, e Drufus, né, o Furnari, que até a Samia realizou a mediação dele aqui hoje. Esses 3 livros, essas 3 obras, elas abordavam tudo aquilo que nós tínhamos conversado. Quero algo que aborde pluralidade de famílias, algo que aborde Cristo, esqueci a palavra. Protagonismo? Não, o momento que o indivíduo se entende e resolve se mostrar para a sociedade. Então, assim, essas 3 obras, elas apresentam tudo que a gente estava buscando para fechar com a chavinha de ouro a pesquisa. Você quer que eu fale um pouquinho das 3? Por favor, quero. Vamos lá. O primeiro, que é uma leitura mais infantil, ela é mais infantil. Ela é mais lúdica. É o Fausto, o primeiro. Fausto. Ela é mais lúdica. Fausto era um dragão macho, nascido no reino da perfeição, onde os dragões, cada um tinha sua respectiva cor, de acordo com a sua sexualidade. Os dragões macho eram azuis e as dragões fêmea, rosa. Só que Fausto nasceu um dragão macho, rosa. E aí, quando ele nasceu, foi aquela loucura, a família pintou ele de azul, para que ele não fosse rechaçado pelo rei, que não gostava de nada imperfeito e tudo mais. Só que assim, esses band-aids não seguram muito tempo. Um dia, numa festa do reino, Fausto foi e pulou no lago e a tinta azul começou a escorrer. Então, assim, isso abriu precedente para uma grande revolta por parte do rei que expulsou o pequeno dragão. E assim, em um outro reino, que eles denominavam como o reino da imperfeição, o Fausto, ele localizou semelhantes, ele localizou seres que estavam lá, cientes das suas imperfeições, só que não ligavam muito para elas. Não, eu sou assim e é isso aí. Tinha a girafa anã, tinha o leão sem juba, tinha uma zebra sem listras. Então, assim, Fausto, ele é uma obra muito, muito afetuosa que traz essa temática, assim. A segunda obra foi Olivia tem 2 papais. Essa, Carol e eu, nós fizemos um recorte mais focado, porque ela é uma obra que traz um casal homoafetivo. Ai, João, esqueci. Fala o nome dos autores, você lembra? Fausto é o André Ximenes. Olivia tem 2 papais, é a Márcia Leite. Olivia tem 2 papais, é a Márcia Leite.
a obra traz pra gente um casal afetivo que já adotou uma criança negra. Então, assim, nós temos essas duas apresentações dessas duas vivências. Os dois recortes, Os dois recortes, onde a Olivia, com o passar do tempo, com o seu desenvolvimento, ela precisa entender que, assim, dentro do convívio dela, ok, 2 pais normais, só que quando isso é levado ao externo, quando isso é levado para a sala de aula, para a escola, gera um pouco de estranhamento por conta de dogma, por conta de preconceitos e tudo mais. Então, o processo desse livro é um processo muito doce, onde a Olivia entende como é constituída a família dela, onde ela entende que, assim, as pessoas que estão por fora da família talvez não entendam. Existe um momento no livro onde ela fala que um colega não achou legal ela ter 2 papais. E aí, o pai Raul ou o pai Luiz, não lembro qual dos dois. Um dos pais, ele acolhe essa criança que tá perdida, porque assim, você chegar num lugar e alguém falar, olha, sua família ela não é normal. Sua mãe, cadê? Quem é sua mãe? Você tem 2 pais? Que é isso? Ou aquela grosseria pior de todas, que ninguém deveria nunca fazer. Quem desses 2 pais é a mãe? Ai, ranço. Ranço. É muito grotesco. Ranço define. Tem criança aqui, senão eu ia te falar a palavra que eu uso nesses casos. Mas ranço define. Então, assim, essa visão da criança que está lá, que possui uma constituição familiar diferente, que vai estar, sim, aberta a inúmeras situações que causem desconforto, seja por Olivia ser uma garota negra, seja por ter 2 pais, seja por lá na frente ela se identificar como uma pessoa diferente do gênero que ela nasceu. O livro abre precedentes para isso. Então, assim, é uma obra muito boa. E temos Ferro Fernari. Drufs. Eu coloquei propositadamente os dois. Eu sei. Temos Drufs. Assim, não preciso falar muito. Drufs é o compilado da pluralidade de família. Então, temos famílias que são só mãe, temos famílias que são só pai, temos famílias que são 2 pais, 2 mães, temos famílias que é a tia, a avó. Então, assim, Drufs é um livro lindo que, caso não conheçam, vão atrás para ler. Tem uma família, a família Borbolébulas, né, Carolina? Que ela, assim, a descrição dela é 4, 5 linhas. Você estava aqui? A Sâmia fez assim, não foi, gente? A Sâmia fez assim. Por que será que é borbolébulas? Aí uma criança falou, porque são borboletas. Aí eu falei, mas são só borboletas? Aí uma falou, e mariposas. Foi muito lindo. Eu não tava, eu queria ter visto a mediação da Sâmia. Mas, assim, essa descrição dessa família é basicamente minha mãe, borboleta, meu pai, borboleta, minha irmã, borboleta e eu, libélula. Acabou, é isso. Assim, 5 linhas que trazem consigo uma mensagem potente, uma mensagem tão forte, e uma mensagem que nós vemos hoje em todos os lares, todos os lugares, onde, assim, ok, borboletas, mas vai ter sempre a libélula, vai ter sempre a mariposa. Então, assim, a obra toda, ela converge para isso, o entendimento da importância e da pluralidade de famílias, que é o que a gente veio falar aqui hoje. Precisa ter essa aceitação. Por favor. Precisa ter essa aceitação no que tange o acolhimento. Muitas pessoas que são da comunidade, principalmente pessoas trans, travestis, elas abandonam a escola. Porque, como eu disse anteriormente, eu fui privilegiado, eu não passei 1/3 do que essas pessoas passam e vão passar.
Eu não passei um terço do que uma amiga negra que se identificou como homem mais pra frente passou pela vida. Não, eu entendo, eu tenho consciência do meu posicionamento privilegiado. E é por isso que eu quero usar esse meu privilégio, por ser um homem branco, para conseguir mudar. Não? É passinho de formiga, mas assim, é melhor que ficar fazendo nada. É melhor que ter um sentimento de impotência. Eu quero, assim, que meus alunos não vivam o que eu e todos meus amigos passaram e que a escola seja um ambiente de desenvolvimento, um ambiente real de desenvolvimento, um ambiente onde a criança possa brincar, onde a criança possa do que ela quiser, onde ela possa ser o que ela quiser, onde ela possa se expressar verdadeiramente. Porque hoje nós temos a escola totalmente longe do seu papel. A escola se desviou do seu papel. Nós devíamos formar crianças perfeitas, felizes, desenvolvidas em todos os aspectos. Não pegar uma criança de 6 anos, colocar atrás de uma carteira para ela copiar um ABC. Criança de 6 anos tem que brincar, criança de 6 anos tem que correr, tem que quebrar o braço, tem que comer terra, tem que fazer todas essas coisas. Criança de 6 anos precisa estar lá para viver, para experienciar. Eu penso assim que a escola, ela hoje está aí para ensinar a passar no vestibular. Ela está aí para isso, tanto pública quanto privada. Nas escolas públicas, nós vemos mais um desenvolvimento das habilidades interpessoais do aluno, aprendendo a entender seus sentimentos, a compreender, ter uma visão de mundo, ter uma noção crítica das coisas. Enquanto, em contrapartida, nas particulares, nós vemos tanto só que eu esqueci, o empreendedorismo da escola, o business. A escola virou um espaço de escritório. A escola virou um espaço de escritório onde todos precisam estar sentados alinhados, muito bem. Às vezes coloca uma mesa sextavada assim para falar, interação. Mas não é assim que funciona. Então, assim, a escola se desprendeu da sua essência. E tanto a mim, quanto a Carol, quanto a todo professor, nós precisamos recuperar essa essência. Porque a escola é um prédio, é isso. Só que esse prédio, essa estrutura, está deixando as crianças afetadas. Nós temos crianças... Você quer recuperar a escola que são pessoas. Exato. E eu tive noção disso quando eu vi um aluno do 2º ano do ensino médio tendo uma crise de pânico porque tirou 9,5 numa prova. Eu falei, gente, o que estão fazendo essa criança, pelo amor de Deus? Ah, não, porque eu sou adolescente. Criança. Vai continuar sendo criança por toda a minha vida. Aluno meu é criança até o fim da vida, eu já falei isso pra eles. Então, assim, eu fui um adolescente de 16, 15 anos, sendo que até pouco tempo atrás eu estava naquele lugar e não era assim. Liberou um monte de coisa, assim, me causou indignação. E o profissional que não fica indignado com uma coisa dessa, gente... Tá, agora volta aqui, estou te buscando de volta. Vamos falar um pouco da sigla LGBTQIAP+. Fala como é agora, o que está faltando no que eu falei, e por favor, destrincha. A bandeira mudou também. Conta tudo para nós. Vamos lá. É bem comum as pessoas falarem, nem vou aprender porque cada hora aumenta uma letra e cada hora muda uma coisa, e é mais fácil eu falar só gay. O que você acha dessa fala? Vou definir uma palavra. Seja... ótimo. Não, fala, seja gentil. Educar. Preguiça. Porque, assim, é o que eu conversei com vários profissionais lá na escola.
Só um parêntese. Lá na instituição onde eu trabalho, eu sou, até onde eu sei, eu sou o segundo gay assumido. Temos uma lésbica assumida e eu. Então, assim, os professores tudo faz... Quando tem alguma dúvida, alguma coisa, para perguntar. Que tem vocês. Não, eles buscam. Eu até quero me desculpar pela fala que eu falei anteriormente. Eu parei para pensar que eu fui um tanto quanto extremo. Só que, assim, minha fala foi para os profissionais que não têm interesse em aprender. Para os profissionais que falam, ai, tá bom, igual a Carolina falou, vou aprender para quê? Vai mudar de novo. Então, assim, o mínimo... Não estou falando para decorar uma sigla de 40 e tantas letras que representam todas as fluidezes de gênero, as expressões de gênero, as sexualidades. Não. LGBT. Acabou. 4. Que é a comum, que é usada pela mídia, pelo marketing. Então, assim, é melhor do que GLS. GLS é uma sigla que ainda é usada, só que é uma sigla machista, porque traz o público gay à frente de uma comunidade toda, sendo que, assim, como eu disse, o público gay é o mais privilegiado que se tem dentro do mundinho LGBT. Mas vamos lá, as siglas. Começando pela letra L, lésbicas, basicamente mulheres que se relacionam com outras mulheres. B, de bissexuais. Depois a gente tem um contraponto, mas vamos lá. G de gays. T de transexuais, e aí tem o TT, só que um dos T's ele é suprimido, então esse T ele fica transexuais e as travestis e tudo mais. Me perdi. LGBTQ. Queer, que é o termo importado, que eu não sou muito fã, que é o termo de questionando, que é um termo guarda-chuva, onde abrange todas as expressões de gênero que não são incluídas na sigla. LGBTQ e intersexuais, uma parcela bem invisibilizada da comunidade. Asexuais. Asexuais, basicamente, não expliquei intersexuais, perdão. Intersexuais é a atualização do antigo termo hermafrodita. Porque o hermafroditismo, a doença, ela foi descontinuada. Mas me fala, é considerado doença ou condição de prostituição corporal? Depende. Conta tudo. Alguns médicos entendem como doença, outros como condição biológica. E aí alguns, eu sei que a gente conhece a Thaís Beto, que é um nome, né, do Intersexo, tem publicação. Thaís é nossa amiga, deu aula com a gente na faculdade, maravilhosa. Isso. E aí, assim, acompanhando um pouco a Thaís, a gente começa a se discutir, né, a se questionar, não se discutir, se questionar se o que antes era compreendido como uma aberração, uma doença, e que exigia uma cirurgia, uma definição dos pais, né? Então, assim, nasceu o bebê e foi possível perceber, porque alguns intersexos também não tem manifestação exterior no corpo, né? Algumas pessoas se descobrem intersexo adultas. E aí, então, nossa, a família decide e faz-se uma cirurgia. E daí a Thaís, que foi mãe de intersexo, vem com a sua potência e diz assim: opa, por que essa criança não pode viver primeiro, se compreender, né? E aí a gente vai pensar no que devemos e podemos fazer, e se devemos fazer alguma coisa. Eu tive o prazer de ter um curso com a Thaís, onde ela falou do filho dela. Então, assim, muitas vezes o que acontece, não vou me aprofundar muito, porque não é meu local de fala. Porque eu não sou a Thaís. Eu não sou a Thaís, toma ligada aqui e a gente conversa, mas não vou me aprofundar muito. O que acontece quando o médico vê que a criança possui externamente os 2 órgãos genitais,
como no caso da Thaís, já fizeram cirurgia. Não consultaram ela. O médico foi lá e decidiu. Vai ser isso, bom. É assim, cirurgias são processos complicados. Cirurgias que mexem em toda a parte física e biológica de um ser humano que vai se desenvolver, é um processo pior ainda. Não tem como você prever se aquela criança vai se identificar como o órgão sexual que ela possui. Não tem, isso causa N malefícios, normalmente vem associados com problemas urinários, infecção de urina, má formação, pode evoluir para um câncer. Então, assim, eu falo que depende, porque depende do profissional que está por trás desse nascimento. Vou falar nascimento porque normalmente é sempre nesses casos que acontece. Depende da índole desse profissional. Ele pode tratar como uma doença, como uma condição, e for conversar com os pais. Ó, seu filho tem essa condição, seu filho tem essa doença. Eu acho condição. Condição é o termo decente. Ele conversar, explicitar esse caso para os pais e assim, pode ser que não seja o melhor para a criança, mas nem todos, infelizmente, nem todos são Thaís. Poderíamos ter várias Thaís assim pelo mundo, né? Seria mais fácil. E eles podem decidir como, por fazer alguma coisa, esperar e deixar isso na mão da criança, que é o ideal, que é o certo. Eu não vou chegar na Carolina e falar: Carolina, a partir de amanhã você corta seu cabelo, bote calça, camisa social, você vai chamar Carlos. Tá bom? Não cabe a mim. Mas eu sou o pai, eu sou a mãe. Não. A gente tem direito sim como pais e mães, só que também precisamos respeitar a individualidade dos nossos filhos. Olha eu falando como se eu tivesse filho, olha que coisa. A condição subjetiva, identitária, né? E tudo mais. Você está chegando lá. Estou chegando lá. Está no ar. Assexuais. Ou agêneros, também é um termo que suprimiu. Assexuais são as pessoas que sentem atração romântica, contudo não sexual, não sentem o desejo sexual. A P. Chegamos aí no ponto. P é do termo pansexual. É um termo recente, ele foi acrescido na sigla recentemente. E basicamente são as pessoas que se sentem atraídas independente do gênero do indivíduo. São pessoas que gostam e se relacionam com pessoas. Aí levantou-se a polêmica. Não, mas bissexuais não são? São. Novamente, não é minha área de fala. Não sou bissexual, não sou pan. Então, assim, vou falar meio por cima. Se tiver alguém pan, me desculpe. Se eu falar alguma coisa errada, me corrige. Não ligo. Estamos aqui para aprender. Mas, assim, a diferença de um termo e outro é o contexto histórico. Pelo tudo que eu entendi, que eu já estudei. O termo bissexual é um termo que foi criado por volta do século XIX, XX. E o pan é um termo mais atual, é um termo que abrange mais, porque naquela época lá foi criado o termo bissexual, não se tinha a pluralidade de expressões de gênero e de sexualidade que nós temos hoje. Não se compreendia o ser humano, a expressão de sexualidade dele, como uma gama de cores, ou era preto, ou era branco, ou era cinza. Hoje nós entendemos que isso é uma gama, um espectro. O espectro da sexualidade humana. Ai, que gostoso falar isso aqui. Olha, só quando você tá falando nessa época lá, é meio quando eu era criança, viu, garoto? Essa época lá. Na época dos dinossauros. Olha, a gente merece, viu? Então, assim, a diferença é essa, contexto histórico. A Gaia do Brasil, você conhece a Gaia? Isso. Maravilhosa. Fez uma live
com a gente, a turma da psicologia, lá da Belargo, inclusive, e a Gaia falou um pouco a respeito do quanto a constituição da própria sigla não contribui com a compreensão daqueles que estão meio com preguiça, porque a gente vai ter essa questão da orientação sexual, da identificação de gênero e a performance de gênero. E aí ela fez uma dissociação entre esses modos de pensar, esses conceitos. Eu acho que é isso, né? Assim, se eu estou com preguiça e eu estou trabalhando com uma sigla que não vai tratar de uma única coisa, aí eu vou dar essa desculpa, né? Sim, sim. Porque a nossa sigla da comunidade hoje, ela acolhe gêneros, expressões de gêneros e sexualidade. Tanto que se parar para colocar... Se parar para colocar tudo bonitinho, você vê que tem expressões de gênero, tem sexualidade, tá tudo lá. Então, é algo assim, é Hercúleo? É Hercúleo. Mas não é tão impossível assim. É como eu falei no início, você não precisa ter decore salteado, cada letra, cada símbolo da comunidade LGBT. Tratando com respeito, deixando de usar o homossexualismo, o bendito sufixoísmo, que já caiu em uso, já chega. DSM-5 já falou que não é, já estamos no DSM-10 e o povo me bate na tecla DSM-5. Não é, ismo não existe. Homossexualidade, transgeneridade, intersexualidade, o sufixo ismo não cabe mais no dicionário. Nossa, não, calma, existem casos de que é humanismo. Humanidade. Ok. Pode, eu revezo aqui com ele. João, a gente vai caminhando para o final da nossa conversa. E aqui no Falzinho a gente tem uma lista de indicação de livros. E eu gostaria de pedir então para você, não precisa que esses livros sejam relacionados a essa temática, tá? Mas eu quero que você me fale de livros que te atravessaram, te afetaram, que você faça aí uma indicação. Hoje, aqui e agora, responda pra gente o que a gente não pode deixar de ler, na sua opinião. Flix. Assim, eu separei assim, na minha mente aqui, eu vou dar um título para estudo e 2 para fruição. O título de estudo, Devassos no Paraíso, de João Silvério Trevisan. Esse é um livro escrito por um homem gay para toda a comunidade, que vai explicar toda a trajetória, todas as batalhas, todas as lutas, todos os nomes e pilares que galgaram todo o percurso para nós termos o que nós temos hoje. E aí, já falei um dos livros, Flix, do Ziraldo, que assim, é um livro sensacional, é um livro bobo, que fala das corzinhas, mas quando você pega alguém que se identifica com as corzinhas. E assim, eu gosto muito de Olivia. Eu aprendi a gostar de Olivia. Depois do TCC, eu li Olivia com outra lente, não com a lente do olhar crítico. Eu li Olivia com a lente do leitor João. E assim, é um livro sensacional. É um livro que traz essa temática com uma doçura. Ele traz o acolhimento, o afeto dos pais com a menina. Assim, é sensacional. Tá. Então, você ficou muito íntimo. Olivia tem dois papais, de Márcia Leite. Eu fiquei muito íntimo. Oh, meu Deus. Olivia tem 2 papais, de Márcia Leite. Flix, de Ziraldo. E Devassos no Paraíso, de João Silvério Trevisan. Deixa eu só fazer um adendo da bandeira que eu tinha comentado e comecei a falar igual a ordem da cópia. A bandeira ela não é mais as faixas coloridas, ela foi alterada, ao menos ela não é mais aqui no Brasil. Ela é nova aqui no Brasil, mas já é usada faz 1 ano e meio, 2 anos lá fora, mas isso não vem ao caso. Agora a bandeira nova ela inclui a bandeira do orgulho intersexual, a bandeira do orgulho transexual
e a bandeira da luta antirracista. Então, foi colocado, você dá um Google, colocar nova bandeira LGBT, você vai ver que é um triângulo assim, com as faixas coloridas. Eles seccionaram tudo bonitinho. Ai, você mandou um João Silvério Trevisan. Ai, gente, já fiquei aqui, né? Que delícia, ele falou. Oh, obrigada. Você nem chorou, João. Não. Viu? Você chorou ontem lendo Julião a Sereia. Chorei tudo lá ontem, hoje eu fiquei meio seco. Ainda bem que eu não tomei água. Julião fez assim, vem cá, sereio, se resolve aqui comigo. Exatamente. Não é? Exatamente. Obrigada, querido. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Muito obrigada. Obrigado, gente.